Boa noite a todos. É bom estar aqui de novo, mais uma vez, para a gente poder conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, né? De acordo com a visão espírita, né? E esse tema ele é bem interessante, né? É possível ser feliz neste mundo? A resposta está aqui. Não sou eu que vou dar a resposta, né? A resposta está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente falar da resposta, vamos falar de algumas outras coisinhas, senão a gente já tem que acabar a preleção, né? Se eu ler a resposta aqui, já acaba, né? Quando eu estava me preparando para falar sobre isso, né, que é um tema que faz muito parte do nosso dia a dia, né? Qual de nós já não sofreu? Qual de nós não conhece alguém que está passando nesse momento por um sofrimento, né? E a gente muitas vezes se questiona, né, o porquê desse sofrimento, né? E eu preparando aqui, eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? E eu lembrei de Chico Xavier. E Chico Xavier perdeu a mãe muito cedo, né? Criancinha ainda, então já é um sofrimento, né? Perder a mãe. Aí ele arranjou uma madrasta, daquela típica, né? Das lendas, das histórias infantis, né? A madrasta, né? Batia nele, né? Fazia ele lamber as feridas com, né? E posteriormente ele veio a ter um problema de visão, porque era criança ainda, né? Hoje em dia eu falo para os meus alunos, né? Ó, um tempo atrás vocês com 11, 12 anos já estaria tudo trabalhando, né? Hoje vocês têm tudo em casa, né? E Chico Xavier, e ele já estava lá com seus 10 anos, já estava trabalhando, e num desses trabalhos ele acabou se acidentando o olho, e essa dor perseguiu ele por muitos anos, né? Ele sofreu muito com isso daí. Aí eu lembrei também de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes também era um católico, né? Uma família católica, uma família fervorosa, né? Daqueles que participavam, né? E aí quando Bezerra de Menezes resolveu ser espírita, né? Que ele falou isso para a família, ele foi expulso da família, né? A família não aceitava um espírita no meio deles, né? E Bezerra de Menezes também sofreu com isso, né? E se a gente voltar mais no tempo ainda, tem um personagem que sofreu bastante também. Um personagem que queria ajudar as pessoas e mesmo assim sempre alguém achava alguma coisinha ali contra ele, para criticar ele. Essa personagem foi traído por um de seus amigos e foi entregue aos seus, entre aspas, inimigos, né? E morreu na cruz. E o que esses personagens têm em comum, né? Todos sofreram. E aí eu fiquei perguntando, mas se todos eles sofreram, por que será que a gente não pode sofrer? Será que somos mais especiais que Chico Xavier, que Bezerra de Menezes? Estava vendo agora ali também, né? Kardec sofreu muito também, né? Francisco de Assis também sofreu muito com as doenças, né? E muitas vezes a gente fica se pegando nisso, né? Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Achando que somos assim, estamos sendo perseguidos. Deus está me punindo. Deus está me castigando, né? Enquanto a verdade não é essa, porque Deus não tinha motivo para castigar o seu filho que enviou aqui, né, Jesus, que fez tudo aquilo que o Pai queria, mas padeceu na cruz, né? Então os profetas, eles já diziam, né,
que aqui onde nós estamos é um lugar de sofrimento, é um lugar de pranto, é um lugar de ranger os dentes. E Jesus sofreu. Jesus não precisava ter sofrido, mas sofreu. E o que isso nos ensina? Que todos nós iremos sofrer? Sim. Porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Onde estamos aqui ainda para que possamos aprender alguma coisa. Quando a gente trata mal o nosso corpo, a gente acaba tendo um reflexo disso, né? Então a gente come demais, né? Chega em casa agora, hoje é quarta-feira, né? Dia de feijoada. Aí eu vou querer comer aquela feijoada agora. Vou comer a feijoada e vou deitar. Vou ter um sono perfeito, maravilhoso, né? É horrível. Abusei do meu corpo. Abusei do meu corpo, então isso vai me dar algum reflexo. Que é uma noite mal dormida. E para nossa alma é a mesma coisa. Ou nessa vida, ou em vidas passadas, em algum momento nós abusamos. Fizemos algumas coisas que não deveríamos ter feito. Então a espiritualidade ela sempre nos recomenda a fazermos uma análise. Esse momento que eu estou passando, esse momento difícil, esse sofrimento, tem alguma coisa a ver com essa vida presente? Será que foi alguma coisa que eu fiz há 1 ano atrás, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e agora isso daí voltou? Pode ser. Ou pode ser que não. Na hora que você faça aquela análise, você fala assim, poxa, mas eu não tenho por que passar por esse sofrimento. Então, o que significa o quê? Que essa dor que você está tendo agora, esse sofrimento que você está tendo agora, ele é um resgate do quê? De outras vidas que nós tivemos. Porque se a gente começar a comparar a lei dos homens, né? A lei dos homens é muito falha, né? Então, vira e mexe, a gente vê aí alguém que cometeu um crime, muitas vezes até um crime bárbaro, e essa pessoa já está livre, já está solta. Porque a lei humana ela é falha. Porque o homem é falho. Mas a lei de Deus ela não é falha. E Deus, ele não esquece que cada um de seus filhos tem que cumprir a lei. Deus, ele não dá aquela passadinha de mão na cabeça, né? Ai, meu filhinho, coitadinho, eu vou te livrar dessa dor, porque eu estou com peninha de você. A gente faz isso com os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente não passa a mão na cabeça do filho? Deus não. Porque ele sabe que essa dor que a gente vai passar, que não é uma punição, que não é um castigo, ela vai nos fazer refletir. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por esse momento de angústia, de dor? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E quando a gente pega esses personagens, né, que sofreram, e se a gente for fazer uma lista aqui, né, Irmã Dulce, por aí vai, né, a gente vai ver que tem uma coisa, além do sofrimento, que é comum a todos eles, que é o saber sofrer. Então, quer dizer, a gente sofre e a gente tem que aprender a sofrer. Então, se eu sofrer e eu ficar reclamando, resmungando, julgando a Deus por esse sofrimento, não vai valer a pena.
porque eu estou passando por algo e não estou aprendendo nada com aquilo. E toda dor é uma forma de aprendizagem. É uma forma de a gente resgatar algo que a gente precisa resgatar. Muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Porque Deus nos impôs ali o esquecimento, né? Mas com certeza eu não estou sendo injustiçado. Nós não estamos sendo injustiçados por uma dor que sofremos. Não estamos sendo punidos ou castigados porque Deus ficou bravo. Então, quando a gente pega, né, a Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê aquele Deus punitivo, vingativo, né? Que se você não fizer isso, Deus vai te punir, Deus vai te castigar, né? Deus vai te matar. Ué, mas a vida é eterna. Como que Deus vai me matar? Né? E então, Jesus ele veio para nos mostrar o contrário. Que Deus não estava ali para nos punir. Né? Que, pelo contrário, Deus nos ama. Né? Mas assim como a dor física ela é um reflexo de algo que eu fiz ao meu corpo, essa dor que a gente sente na alma, esse sofrimento, ela é de algo que eu fiz. Então, quando a gente pega aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde ele fala que é bem-aventurados os aflitos, né, no item 20, a partir do item 18, ele já começa a falar sobre isso daí. Né? Mas no item 20, ele é bem claro, quando ele coloca logo no título que a alegria, né, não é deste mundo. A gente pode ter alguns momentos de alegria. Podemos ser felizes em alguns momentos. Mas vai chegar uma hora que a gente vai passar por um certo sofrimento. É uma doença, é o desencarne de algum ente querido, é um problema econômico e por aí vai, né? A gente vai passar por alguma tristeza, uma briga entre amigos ou familiares, né, que tragam uma dor para a gente, né? São várias as dores que a gente passa, né? Então a gente passa por momentos de dor e sofrimento, passa também por momentos de alegrias, né? Muitas vezes as pessoas acham que se eu fosse um pouco mais rico, talvez eu não sofresse tanto quanto eu estou sofrendo. Talvez se eu fosse mais alto, mais bonito, eu não estivesse sofrendo tanto quanto eu estou sofrendo. E a gente começa a achar várias coisas, né? Se isso, se aquilo, se isso, se aquilo. E o Evangelho também nos coloca essa resposta. E o sofrimento ele está em todos os cantos, em todas as pessoas. Ninguém está imune ao sofrimento. E hoje eu estava assistindo um vídeo, né? E aí apareceu um vídeo para mim de uma música, né? Uma música em inglês. E esse rapaz, ele sempre conta um pouco da história da música, né? E o grupo, né, essa banda, eles queriam fazer uma música que pudesse ser compreendida por todas as pessoas, por todas as raças, né? Por todas as idades. E eles não falaram de amor. Eles falaram justamente do sofrimento. Porque muitas vezes a gente não tem capacidade ainda para entender o amor.
mas o sofrimento a gente entende, né? Pesquisas médicas já informam que aquelas pessoas que estão internadas com algum tipo de doença e aceitam essa doença, aceitam o tratamento, né? Essas pessoas têm uma recuperação maior, mais rápida, do que aquelas que se revoltam contra esta doença. Então é novamente aquilo, né? É o quê? É o bem sofrer. Porque quando a gente, vamos imaginar a nossa vida como aquele controle financeiro que a gente faz. Então a gente tem as receitas e tem os débitos, né? Se eu tiver mais débitos do que receitas, eu estou perdido, né? Vou ter que me virar aí para pagar esses débitos. E a vida da gente é assim. A gente tem muito mais débitos do que créditos. E aí Deus é tão bondoso que Ele dá várias oportunidades para a gente. É que nem Casas Bahia. Você pode pagar isso daí, ó, em várias prestações, né? E aí a gente reencarna. Então, quando a gente está passando por um momento de dor ou de sofrimento, é uma forma que a gente tem de resgatar um débito que eu tinha lá no passado. Então, se eu souber sofrer, eu resgatei esse débito. Está pago. Quitei a minha conta. Em relação a isso, né? Não tudo. Quitei a minha conta ali. Então eu dei, sabe, um passinho, subi um degrauzinho naquela escada de evolução. Eu dei ali um passinho. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer milhares de coisas, né, para evoluir. A gente tem pressa de evoluir, mas Deus não tem, né? Uma vez lendo um livro, né? E aí, nesse livro, o rapaz lá, o protagonista da história, ele era casado e ele traía a esposa, né? Mas ele continuava casado. E aí a espiritualidade conversando fala, ele jogou a vida dele fora. E ele falou, não. Apesar de todos os erros dele, ele conseguiu evoluir. Porque ele conseguiu passar essa encarnação ao lado de uma companheira. Enquanto nas outras encarnações dele, ele sempre fazia mal. Não que trair seja bom, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas ele era pior ainda, entendeu? Era pior ainda, né? A ponto de maltratar, né? E nessa encarnação ele já não fazia mais isso. Então, mesmo no erro, ele ainda conseguiu errar menos. Então também foi ali um processo de evolução, né? Então muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer milhares de coisas, mas às vezes você saber sofrer, você entender esse sofrimento, né? Eu falo isso e às vezes parece meio antagônico, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus pelo sofrimento. Porque esse sofrimento ele faz a gente parar para pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Quando a gente pega as pessoas que frequentam um núcleo espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, e muitas vezes a gente vai ver a história ali, o que levou aquela pessoa a frequentar aquele núcleo religioso?
E na maioria das vezes, sabe o que é que leva essas pessoas, nós, é o sofrimento, é a dor. Às vezes a pessoa tem lá um bom emprego, tem uma boa família, uma boa casa, a vida da pessoa tá indo tudo bem, mas dentro da pessoa tem alguma coisa que não está bem. Alguma coisa que incomoda. E é esse espírito falando, eu tenho que resgatar alguma coisa. E muitas vezes é dentro de um núcleo religioso, seja ele, né, qual for, que as pessoas conseguem resgatar isso daí, conseguem compreender isso daí, né? Então, que a gente comece, né, a refletir um pouco mais sobre esse sofrer. Tem um conto, né, para a gente poder ilustrar um pouco isso daí, que tinha lá uma árvore que estava começando a crescer. E aí essa árvore, né, adorava o sol, né? Mas ela tinha um medo muito grande da tempestade, porque ela tinha sabido que nas tempestades as árvores perdem os seus galhos, outras quebram, né, e caem na tempestade, né? E ela morria de medo da tempestade. E quando a tempestade começou a se aproximar, ela ficou ali com medo. E veio essa tempestade. E quando a tempestade foi embora, né, que a gente sempre fala que depois da chuva, né, vem aquele sol, aquele bonito, né? Essa árvore, ela percebeu que ela estava mais forte. As suas raízes estavam mais fortes. Os seus galhos estavam mais fortes. As suas folhas estavam mais bonitas. E ela percebeu que mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento, que aquela tempestade trazia algo de bom para ela. E é isso que a gente tem que pensar. Que esses momentos de dor e sofrimento são tempestade que nós estamos passando. Mas nenhuma tempestade é eterna. As tempestades podem durar um longo período, mas vai chegar um momento que essa tempestade vai acabar. E aí nós podemos viver um pouco mais felizes. Então, qual que é o segredo da felicidade neste mundo? Que é um mundo de provas e expiações. Que não viemos para ser felizes, que viemos para sofrer. O segredo é saber sofrer. O segredo é agradecer a Deus pelos sofrimentos. O segredo é aprender com esse sofrimento para que a gente possa corrigir os nossos erros e não cometê-los novamente. Porque pela lei da justiça, que eu estava falando logo no começo, a lei do amor, da justiça e da caridade, segundo Deus, a gente tem que colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos frutas doces, nós iremos colher essas frutas doces. Agora, se plantamos espinhos, teremos também que colher esses espinhos, né? Faz parte do nosso processo e não adianta a gente querer ludibriar isso daí. Não adianta a gente querer fugir disso daí, né? Porque se não for nessa encarnação que a gente vai passar por esse sofrimento, vai ser numa próxima. A lição que não é aprendida nesta encarnação, ela é repetida nas próximas, até que a gente venha a aprender. Então a gente tem que parar e pensar, o que eu quero da minha vida? Eu quero evoluir agora ou quero deixar para evoluir na próxima encarnação? Eu falo que às vezes o espírita ele é muito acomodado, porque ele sabe que Deus o ama.
Ele sabe que Deus vai dar uma nova oportunidade para ele. Então ele fala assim, na próxima reencarnação a gente resolve isso daí. Vamos deixar isso daí para depois? Né? Tá muito pesado agora, vamos deixar para depois? Né? Esse depois vai ser quando, gente? Daqui a 300 anos? Daqui a 500? Quanto tempo será que a gente vai demorar para reencarnar? Né? Então, quanto tempo eu estou deixando a minha evolução para trás? Por não querer tomar uma atitude agora. Né? Qual é a hora da mudança? A hora é agora. A hora da mudança não pode ser igual ao regime que a gente começa a fazer toda segunda-feira. Né? Não, segunda-feira eu começo. Então come bastante no sábado e no domingo, né? Para na segunda começar o regime. Ou seja, um monte de pecado que eu estou fazendo nessa encarnação, na próxima eu pago. A hora da gente mudar é agora. Né? A gente está chegando já perto do final. Hoje eu fui no mercado, já tem panetone vendendo ali. Falei, puxa, final de ano já está chegando. Né? E vem aquelas promessas, o ano que vem, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, não é o ano que vem, é agora. Eu lembro que uma colega minha uma vez falou numa preleção, ela pegou e falou assim, muitas vezes a gente pensa, né? Que mundo que eu quero deixar para os meus filhos? A gente não pensa isso, né? Que mundo? E ela fala, não, esse não é o jeito certo de pensar, não. A gente tem que pensar o seguinte, que mundo que eu quero deixar para quando eu voltar para cá? Porque você sabe que o espírita, quando morre, ele coloca uma plaquinha lá, né? No túmulo dele, dizendo, volto já, né? A gente vai voltar. E quando você voltar, o que você vai querer desse mundo? Vai querer um mundo melhor, um mundo pior? Então, para ter um mundo melhor, a gente tem que começar a pagar os nossos débitos. A gente tem que começar a pedir perdão ou a perdoar aqueles irmãos de nossa caminhada. A gente tem que ajudar o próximo, né? Fazermos a caridade. Bezerra de Menezes fazia muitas caridades. Estava sempre ajudando. E um dia ele encontrou uma pessoa toda maltrapilho e ela pediu dinheiro. Ele já tinha dado o último dinheiro para um paciente poder comprar o remédio. Ele assim, passava a receita e ainda dava o dinheiro para a pessoa comprar o remédio. Ele não tinha nada para ajudar aquele rapaz ali. O que ele fez? Ele deu um abraço naquele rapaz. Tempos depois, parece um cara bem apresentado, dá um abraço nele e agradece a ele. Ele fala, mas você está me agradecendo por quê? E aí ele conta a história. Naquele dia ele já estava pronto para cometer o suicídio. E aquele abraço do Bezerra de Menezes fez ele entender que a vida dele valia a pena. Que ele era alguém. E foi um abraço. Né? E Pedro também, né? Quando alguém vem ali pedir dinheiro para ele, ele fala, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. E dá um abraço carinhoso. Então, muitas vezes, fazer a caridade não é colocar a mão no bolso, não é só isso. Muitas vezes, fazer a caridade é conversar com alguém. Entender aquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Né? Às vezes, a gente não precisa fazer muito. E, às vezes, a gente deixa essas oportunidades passar. Né? Então, fica aí essas palavras. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre, né, como encarar melhor o sofrimento, então aqui no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, né? Por isso que Jesus era questionado, né? Feliz é aquele que sofre. Feliz é aquele que é aflito, né? E sim,
nós somos felizes, porque a gente tem oportunidade. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, o capítulo 5, né? Todo o capítulo, mas principalmente a partir do item 18, fica aí o convite para que todos leiam, que é muito importante, né? Eu tinha um amigo meu, que pela Covid ele já voltou, está trabalhando lá no plano espiritual, e ele falava que esse é o nosso manual, né? Quando você compra lá um equipamento, vem um manual de instruções, né? Esse é o nosso manual de instruções. Às vezes as pessoas perguntam assim, a vida podia ter uma receita, né? Pra gente, tá aqui a receita. Se a gente fizer o que está escrito aqui, a vida vai ser maravilhosa, né? Então a gente tem que ler esse livro aqui sempre, né? Para aqueles que não gostam de ler, procura na internet os chamados audiobooks. Então você tem o Evangelho em áudio. Então para quem não gosta de ler, às vezes no trabalho, né? Não dá tempo para parar para ler, pelo menos vá ouvindo ali, né? Faz muito bem isso daqui, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Quem quiser. Muito legal. Obrigado. Você sabe, Daniel, que eu fiquei lembrando, né? Eu fiquei lembrando quando você estava falando dessa coisa de agradecer o sofrimento, daquele filme do Chico Xavier, que chama As Mães de Chico Xavier. Eu não sei se vocês já assistiram, quem não assistiu, é maravilhoso. E uma das crianças que falece, que a mãe, né, os pais desesperados depois vão procurar o Chico, então eles contam várias histórias. E essa história é assim, o menino de uns 8, 9 anos, ele estava brincando com uma amiguinha, uma babá, assim, e aí ele cai e bate a cabeça, né? E dias depois ele morre, né? Ele desencarna porque bateu a cabeça. E aí depois, claro, né? A família fica desesperada, né? E vão procurar o Chico Xavier posteriormente. E eu não lembro se, assim, se vocês observaram, quem viu o filme, né? Se vocês observaram o que o Chico fala, você já agradeceu essa menina, que era uma adolescente, assim, que estava brincando, né? E a mãe para assim e fala, olha, porque o seu filho tinha um planejamento de desencarnar da forma como ele desencarnou, e a espiritualidade, como é muito boa, se fosse no seu, se você estivesse brincando com a criança e a criança caísse e acontecesse isso, você não ia dar conta. Então, essa menina, ela, assim, acabou aceitando esse papel de ser pelas mãos dela que o seu filho desencarnaria, né? Brincando com ela, né? Então, agradeça essa menina, porque ela fez esse trabalho, né? Então, eu lembrei disso, como é interessante que às vezes a gente tem mesmo que agradecer, né? Assim, por passar por uma situação difícil, por ser assim, provado, né? Naquele momento, assim, né? Como você que é professor, deve dar prova para os seus alunos, né? E aí o aluno tem que agradecer ao professor, né? Fala assim, olha, que bom que você me deu essa prova aí para me mostrar que eu sei ou que aqui eu preciso aprender mais, né? Tem uma outra história também de Chico, né? Que ele tinha um casal de amigos e ele pega e fala para esse casal de amigos, né? Comecem a fazer o evangelho no lar todos os dias, porque vocês irão passar por um grande, né, transtorno, né? E aí eles vão fazendo, né? O que Chico falou, vamos fazer, né? E aí um dia eles pegam e são assaltados. São assaltados e roubam lá as joias da família, né? E aí, quando eles vão falar para Chico, o Chico fala, nossa, que bom, né? Aí eles falam, nossa, como assim? A gente foi assaltado, Chico. Roubaram todas as nossas joias e você fala que bom. É, porque aquelas joias, elas estavam tão impregnadas de espíritos que estavam, né, ali obcecados por aquelas joias, né? E quando vocês fizeram o evangelho no lar todos aqueles dias, vários espíritos foram resgatados.
E os que não foram resgatados agora não estão mais com vocês, eles estão com alguém aí. Então, que bom que vocês foram roubados, né? Então, a gente sempre vê pelo lado mais negativo as coisas, né? Perdeu, né, aquele ente querido, foi roubado, puxa, né, que sofrimento. Mas, às vezes, aquele sofrimento, muitas vezes, é para nos livrar, né? Então, eu lembro que eu tinha uma moto e aí a moto foi roubada e a primeira coisa que eu pensei quando me roubaram a moto foi: eu acho que eu estou sendo salvo de alguma coisa, né? Agradeci a Deus ali e falei: bom, agora vamos trabalhar para comprar outra, né? E eu lembrei do que um colega meu dizia: quem teve uma tem 10, né? Vamos trabalhar que a gente consegue. Então, se a gente fica lá se lastimando, né? Pô, Deus é ingrato, eu vou no centro espírita, faço curso, faço palestra e sou roubado. Que Deus é esse, né? Se a gente faz assim, o que adianta? Não adianta nada, né? Alguém gostaria de falar? Muito boa palestra. Obrigado, Parabéns. obrigado. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Agradecer, porque cada palestra que a gente ouve aqui é uma janela que abre um esclarecimento para nós, de entender as nuances da vida, que é assim mesmo. Devemos sempre agradecer por tudo que passamos, porque tudo traz ensinamento, né? E grandes escritores até já disseram: ninguém é tão sábio que não possa aprender, nem tão burro que não possa aprender, transmitir alguma coisa para alguém, né? E é tão, digamos assim, é tão fácil você agradecer e nós dificultamos, né? Nós é que dificultamos. Os ensinamentos estão aí todos os dias, como espírita que somos, já temos essa consciência, né? Basta botar em prática. É duro a hora que a gente está sofrendo, né? Precisa lembrar. Exatamente. Cada momento é um deserto para atravessar. E como Daniel mesmo falou, depois da tempestade vem a bonança, a gente tem que lembrar disso com mais frequência. É verdade. Obrigada. Uma ótima palestra. Alguém gostaria de